amigos, satisfação em estar com vocês mais esse momento para compartilhar com você a Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão através do projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus de Cachoeirinha. Sempre é um prazer poder levar para você e para seus amigos aí esse momento de reflexão em torno das histórias bíblicas, que é o nosso conteúdo dessa temporada que estamos levando aí agora, lembrando as histórias do Novo Testamento. Passamos todas do Antigo e estamos nas entradas aí nas primeiras histórias do Novo Testamento. Já tivemos oportunidade de falar um pouquinho sobre João Batista, em umas histórias anteriores, e falamos sobre o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, e agora retornamos ao João Batista. Então, o que está acontecendo? João Batista é aquele precursor de Jesus Cristo, é primo de Jesus Cristo, e ele vem com a missão de preparar o caminho para o Senhor, para trazer convites às pessoas, no sentido de poderem fazer também a sua preparação para o recebimento do Evangelho de Jesus Cristo. E agora a gente vai ter a oportunidade de ver o João Batista sendo vítima de uma armação lá por conta das autoridades do tempo de Jesus Cristo. Então nós temos aí a presença de Herodes, que não deixa de ser uma espécie de um tirano dentro da estrutura política religiosa da época. E João Batista é aquele mensageiro de Deus que preza pela verdade, pela justiça, por aquilo que precisa ser dito. Possivelmente nunca poupou palavras para apresentar a verdade. E Herodes vivia numa situação complexa na sua vida relacional, em que havia lá a Herodias, que não gostava muito das denúncias de João Batista em relação ao tipo de vida que eles levavam, Havia ali alguma desarmonia, havia ali alguns sinais bem fortes de coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E João Batista, sendo um representante de Deus, ele denuncia isso também. E isso traz incomodação para aquelas autoridades. E acontece aquela cena de o Herodes dando lá uma festa e a sua filha lá estava dançando e, enfim, era comum da cultura deles, as danças para a família, para as autoridades, para os parentes, para os amigos. E aí o Herodes vai se impressiona muito pela doença lá, pela dança, aliás, desculpa, da moça, e promete para ela: olha, eu posso dar qualquer coisa para você. Você pode me fazer mais uma dança, e eu te darei o que você me pedir. E aí a menina faz a dança e, na hora de fazer o pedido, ela vai se aconselhar com a mãe, que é Herodias. E Herodias diz que ela odiava João Batista, porque ela tinha sido denunciada como que estava fazendo algo de uma forma errada, sendo assim uma pessoa marcada pelo erro no que diz respeito ao seu relacionamento com Herodes. E ela aconselha então a filha, pede a cabeça do João Batista para parar de incomodar. Esse homem fica falando coisas a meu respeito, esse homem fica me denunciando, esse homem fica me entregando, esse homem fica me perseguindo, porque não era o problema na cabeça dela, não era o erro dela, era a denúncia do João, porque ela não via erro no que fazia, provavelmente. O texto não fala disso, mas a gente pode deduzir, que ela achava que estava tudo certo, e o João que achava que estava tudo errado. Então a solução é: mata o João, pede a cabeça do João numa bandeja, e aí está tudo resolvido o assunto. E foi o que a menina pediu. Como o rei tinha prometido que ele ia dar o que ela pedisse, agora o rei não podia, a palavra do rei tinha esse peso. Herodias sabia disso, e por isso que ela aconselhou a menina a fazer o que ela estava fazendo. E ela leva então esse pedido lá para o rei, e o rei se vê perplexo diante desse pedido,
mas não tem como desfazer a sua promessa. A palavra de rei é palavra de rei, né? Então devia de ser atendido. Então era uma festa de aniversário, né, do Herodes, que termina com a morte do João. João então é levado, né, para a sentença final. A cabeça de João é trazida, né, numa bandeja no aniversário para ser entregue então à menina. E o Herodes está por trás de todo esse plano, né, que é arquitetado para silenciar a voz da justiça, daquilo que é certo, daquilo que é direito, daquilo que é correto. Impressionante isso, a gente pensando, né, que hoje em dia nós também temos, né, situações de pessoas que vivem em desarmonia com aquilo que Deus quer, com a sua orientação. E quando denunciadas, essas pessoas, elas se enchem de poder para fazer as suas defesas. Que poder tinham essas pessoas, né? De determinar a vida de uma outra, pedir a cabeça, determinar a vida de uma outra pessoa. Esse era o poder daquelas autoridades. A autoridade na mão de pessoas que tinham perversidade, ela sempre é perigosa, até hoje, né? Aquela mulher tinha perversidade e tinha acesso à autoridade do rei. É bem impressionante pensar o que uma pessoa sem noção de justiça, de direito, de respeito, de igualdade faz quando ela está imbuída ou empossada de poder, né? Existem alguns ditados que dizem, né, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E aqui está a revelação, né? Ela tinha esse poder, a Herodias tinha esse poder e o rei também tinha esse poder. E esse poder agora é usado para a destruição, para a morte, né? Essa voz, que era a voz do João, que era a voz do deserto, ela ainda continua soando por todos os tempos, né? Ela é a voz daqueles que defendem aquilo que é certo, que é correto, aquilo que é justo. É a voz, pode ser a nossa voz quando nós estamos sintonizados com aquilo que Deus quer de nós, com aquilo que Deus deixa para nós como palavra e verdade. E se nós estivermos sintonizados com essa palavra, essa voz não cala. A voz não deixa de gritar do deserto, né? O deserto é todo esse contexto de falta de princípios, de falta de referências, essa vida tão bagunçada que a gente vive hoje, né, de tantas ausências de valores, de virtudes. Esse pode ser o deserto de hoje, né? A ausência de tudo aquilo que é bom, correto e justo. Isso pode ser o deserto de hoje. E nesse deserto a nossa voz precisa ser clara, como foi a voz de João Batista, né? João Batista denunciou o que precisava ser denunciado. Isso custou a sua vida e isto era assim, né? A voz do deserto não cala diante dos reis poderosos, não pode calar diante dos reis e poderosos do mundo, né? Deus exige de nós, o Deus espera de nós, que sejamos coerentes com essa palavra que nós temos em nossas mentes e consciências. Uma mente bem orientada, uma consciência bem orientada pela palavra de Deus, pode garantir para nós e para as outras pessoas segurança e bem-estar. Não podemos silenciar diante dos disparates do mundo, né? Foi isso que João Batista fez. Ele não calou por medo das possíveis represálias que ele poderia ter, né? Ele enfrentou. E aqui a gente vê também como que essas cascas, né, poderosas, de luxo, de brilho, de poder, pode esconder, né, coisas perigosas dentro daqueles palácios. O que se escondia dentro daqueles palácios, daquelas pessoas? A miséria humana, o ódio, a perversidade, a hipocrisia, a fraqueza moral estava por trás daquelas grandes paredes, daquelas vestes de reis e poderosos, né? Estava apodrecido aquela estrutura. E até hoje ainda, às vezes, essas estruturas magníficas de poder escondem coisas tenebrosas, né? De pessoas que se escondem atrás dessas estruturas e conservam ali suas perversidades. Aqui nós vemos a perversidade escancarada
dentro do palácio, né, por parte das autoridades, pedindo a cabeça de um homem inocente. E fazendo isso, e permitindo isso, né, e não se importando com isso. Que quadro triste esse, né, que a gente tem hoje também, da gente pensar que por trás de grandes estruturas podem ter também grandes perversidades. O que Deus permitiu isso acontecer, né? E isso às vezes nos assombra, né? Deus permitiu que isso acontecesse para trazer alguma outra mensagem para nós, né? E essas mensagens, por exemplo, como a morte de Cristo também, né? Veio e foi permitida por Deus para trazer para nós a mensagem da salvação, de perdão de todos os nossos pecados. E Deus está ao lado daqueles que sofrem, Deus está ao lado daqueles não apenas que sofrem, mas aqueles que têm a verdade, aqueles que têm a revelação como fonte de orientação para suas escolhas e decisões. Então é bem importante a gente pensar um pouco sobre essas passagens históricas, né? Sobre esses momentos vividos, por que eles estão registrados, talvez para denunciar, né, as estruturas, para denunciar as perversidades, para denunciar as desumanidades que acontecem por conta daqueles que se investem de poderes. A gente, quando escolhe alguém para ocupar um poder, a gente precisa pensar sobre isso também. A gente precisa ter essa consciência de que precisamos olhar para o todo dessas pessoas que vão nos representar amanhã ou depois em determinados cargos ou funções, que elas não levem lá a perversidade, né, como no caso aqui tinha por parte aí dessas estruturas políticas sociais daquela época, né, que levou à morte de João Batista. Então que a gente também possa pedir a Deus que preserve as nossas autoridades de todo tipo de desmando, de todo tipo de injustiça, e que esclareça para nós também, né, essa função de nós sermos fiéis e não termos receio de que estejamos abandonados por Deus ou sozinhos por Deus quando estamos defendendo a justiça, quando estamos defendendo aquilo que é direito, que é certo, que é bom. É o que Deus espera de cada um de nós. João Batista não mudou de ideia por medo da morte, ele permaneceu na ideia dele, né? E ele certamente denunciaria de novo as mesmas barbáries que estavam acontecendo lá, mas não abriria mão desse conceito por medo da morte. Então a gente fica aí olhando para esses personagens aí e busca neles também a inspiração para sermos fiéis até o fim. Que Deus nos dê essa ideia de fidelidade e de confiança nele também, certo? Fica aí para a gente pensar. Próxima semana a gente volta aí com a história do bom pastor, com Jesus, o bom pastor, tá certo? Até lá, a gente se vê. Tchau, tchau.